Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saudo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos aqui do YouTube, meus amados irmãos aqui do Facebook, que Deus abençoe a todos. Fui fazer uma transmissão hoje, tive problema 2 vezes, mas não iremos desistir nunca. Com a força de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo de Deus. São exatamente 18 horas com mais 3 minutinhos. Hoje, dia 25 de 2 do ano de 2025. Meus amados irmãos, hoje, terça-feira, eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação, a qual eu coloquei o tema: a responsabilidade de um líder e a fúria de Deus para um povo que se corrompe e quer servir a Deus de qualquer jeito. Esta palavra é para mim e para você. A palavra de Deus, ela se encontra aqui no livro de Êxodo 32. O tema que eu vou tirar aqui desta passagem é exatamente a responsabilidade de um líder para liderar o povo de Deus. Aqui em livro de Êxodo 32 tem o tema o bezerro de ouro. Aí diz aqui, eu vou ler alguns versículos e gostaria, meu amado irmão, gostaria, minha amada irmã, que você, em nome de Jesus Cristo, ouvisse esta humilde mensagem e depois que você viesse meditar no livro de Êxodo 32 até do seu versículo 35. Diz a palavra de Deus o seguinte. Antes de eu ler, eu quero falar algo. Meu amado irmão, minha amada irmã, valorize a palavra de Deus. Valorize verdadeiramente a palavra de Deus. Porque em breve
começará a oportunidade de você ouvir a palavra de Deus e ir a uma igreja. O fim dos tempos está aí. Os sinais estão se cumprindo dia após dia. Valorize, meu amado irmão, valorize, minha amada irmã. Diz aqui a palavra de Deus em Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Versículo 2 diz: e Arão disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazeis-o a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então apregoou Arão, disse: amanhã será a festa do Senhor. Meus amados irmãos, eu li aqui Êxodo 32 até do seu versículo 5. Meus amados irmãos, Moisés sobe ao monte para receber as tábuas, a lei, os mandamentos, a vontade de Deus para Israel. A palavra, ela está nos afirmando que quando Moisés deixa o povo acampado no monte, abaixo do monte Sinai, e deixa Arão, seu irmão, como líder. Moisés é o líder do povo que ele tirou do Egito, mas Moisés sobe ao monte Sinai, repito, para receber as tábuas, a lei de Deus para Israel, e deixa Arão, seu irmão, como líder. Mas a palavra
palavra está nos afirmando aqui, no seu versículo 1 de Êxodo 32, mas vendo o povo, olha só, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Espírito Santo de Deus revela algo aqui no meu coração. Várias súrias. Moisés, ele deu testemunho de Jesus Cristo o tempo todo. Resumindo bem a história, assim como Moisés foi enviado por Deus ao Egito para libertar Israel da escravidão, Deus enviou Jesus, Surianda, para nos libertar também da escravidão dos vícios, da escravidão do mundo, de tudo que o mundo oferece. E a palavra está nos afirmando que depois que Moisés tira o povo do Egito, ele sobe o monte Labaria Súria para trazer para aquele povo a tábua dos 10 mandamentos. Só que aquele povo não teve a paciência, infelizmente, de esperar Moisés descer com as tábuas da lei, dos mandamentos de Deus para Israel, a qual Israel tivesse tido a paciência de esperar Moisés descer. Aquela multidão ia herdar Canaã, a terra deles, a terra de Abraão, porque esse povo que Moisés então liberta do Egito são descendentes de Abraão. Falo algo da parte de Deus aqui, para mim, para você. Jesus, Deus enviou Jesus para nos libertar do Egito, para nos libertar do mundo, do pecado, dos vícios, das drogas, de tudo aquilo que deixava a nossa alma triste, de tudo aquilo que nós éramos escravo do pecado, de tudo aquilo que nos escravizava. Deus enviou Jesus também para nos libertar. Jesus nos libertou, Jesus nos comprou com preço de sangue. Jesus, ele disse: subirei aos céus e irei preparar para vós a herança na casa do meu
nos afirmando que Moisés, o povo dizia que Moisés tardava em descer do monte. E venho falar algo aqui da parte de Deus. O povo achar que Jesus está tardando voltar. Mas falo algo da parte de Deus, da parte de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que já partiram com Cristo está descansando, e aqueles que partiram sem Cristo, só resta o juízo final. Mas o que eu quero transmitir para vós é a responsabilidade de um líder que deixa o povo servir a Deus, servir a Jesus Cristo de qualquer jeito. Meus amados irmãos, que foi o caso de Arão, Labarias Surianda, Labarias Térias. Moisés sobe então o monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos e confia em Arão para liderar aquele povo. A palavra está nos afirmando então até aqui no seu versículo de número 5 que eu li, que aquele povo pressiona, faz uma pressão sobre Arão, falando para Arão, nos faz um Deus que vão adiante de nós. Porque a quanto esse Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, nós não sabemos o que sucedeu com ele. Até no seu versículo 5, que eu li, a palavra vem nos afirmar que Arão atende o que o povo de Israel tinha pedido para ele. A palavra ela vem nos afirmar que Arão pediu para as mulheres tirar os pendentes das suas orelhas de ouro, que possamos dizer nos dias de hoje, brinco. E assim foi feito. Com aqueles pendentes de ouro, eles levantaram um bezerro de ouro. E aqui no seu versículo 4, diz, e eles nos tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então, olha só, então disseram, estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Olha só, meus irmãos, eu vou repetir o versículo 4. Depois que Arão atendeu aquele povo, eles fizeram um bezerro de ouro e disseram um para o outro, este é o seu Deus, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito.
onde Arão o permitiu. Oriandalabária Súria decantalabárias. E eu venho falar algo aqui da parte de Deus, Surianda, para todos os pastores, para todos os líderes. Moisés subiu o monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés subiu o monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos e confiou em seu irmão Arão para liderar aquele povo. Jesus, ele veio aqui nessa terra, derramou sangue lá para a Súria, derramou sangue por mim, por você, nos libertou da escravidão, nos libertou do mundo. E Jesus confia em você que é líder, em você que é pastor, em você que é pregador. É uma responsabilidade muito séria. A palavra eu venho falar novamente. A palavra ela está nos afirmando que aquele povo colocou sobre Arão uma pressão, fizeram um bezerro de ouro e se corromperam, não valorizou o que Deus fez por eles, tirou eles aquele povo da escravidão, não deixou faltar nada para aquele povo no deserto, não deixou faltar água, não deixou faltar alimento, e aquele povo, mesmo assim, se corrompeu, mas dando a continuidade. Aqui dentro desta passagem, irei ler mais alguns versículos, mas eu venho falar algo da parte de Deus novamente. Irmãos pastores e líderes, Jesus Cristo confiou em mim, confiou em você para liderar, para transmitir a palavra dele. Amados irmãos pastores e líderes, vamos zelar se pelo verdadeiro evangelho. Arão aqui infelizmente se corrompeu, porque ele tinha ficado líder enquanto Moisés subiu ao monte. Mas aqui no seu versículo 7, eu vou para o versículo 7, porque se eu for ler todos os versículos aqui desta passagem, que dá Êxodo 32 até o seu versículo 35, se eu for ler todos os
somente os versículos passaria de 1 hora. Então, em nome de Jesus Cristo, eu convido a você, meu amado irmão, eu convido a você, minha amada irmã, a vir, em nome de Jesus Cristo, meditar depois em Êxodo 32, até no seu último versículo 35, e vindo aqui então para o seu versículo 7, diz a palavra: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. E Moisés no monte esperando Deus, posso expressar assim, escrever a lei, as regras, os mandamentos para Israel. Moisés no monte, esperando, repito, Deus olhando, entregar para ele a lei, as tábuas dos 10 mandamentos para aquele povo. Mas Deus orienta que tudo vê, que tudo sabe. Aleluias, aleluia, que tudo conhece. Ele disse para Moisés aqui no seu versículo 7, então disse o Senhor a Moisés, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Falo algo aqui da parte de Deus, orienta. O povo se corrompeu, fizeram uma imagem, um bezerro de ouro, porque Arão deixou, se corromperam contra Deus e começaram aquele povo a querer cultuar a Deus. Posso dizer assim, conforme o povo do Egito. Sinto algo da parte de Deus, irei transmitir. Assim como Deus falou para Moisés: vai e desce, porque o seu povo que você fizeste subir do Egito tem se corrompido. Eu venho falar algo da parte de Deus. O povo
nos dias de hoje, o povo de Deus que tem se corrompido nos dias de hoje, os líderes, os pastores que abriram mão da santificação, abriram mão da santa doutrina e estão cultuando a Deus do jeito que quer, profanando, escandalizando a palavra de Jesus Cristo. Lá no livro do Apocalipse, eu vou ler aqui. No livro do Apocalipse 1 e do seu versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim como Deus falou para Moisés, aqui no seu versículo 7, então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que tu fizeste subir do Egito tem se corrompido. Falo da parte de Deus. A referência que eu senti pelo Espírito Santo. Toda esta bagunça, toda esta coisas profanas que estão fazendo com a palavra de Deus nos dias de hoje, temos visto o povo profanando, Labaria Súria, a palavra de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré derramou sangue para que eu e você pudesse ter acesso com o Espírito Santo e desfrutar do livro mais poderoso do mundo, que é a palavra de Deus. Vós que profana a palavra, vós que profana o Evangelho de Jesus Cristo, vós que está pior do que o povo de Israel, como está aqui, aleluia, em Êxodo 32, o dia da vinda do Senhor. A palavra está nos afirmando que todos irão se lamentar por ele. Ele vem com as nuvens, todo olho verá. Apocalipse 1:7. Todo
todo olho verá, até aquele que transpassou ele com uma lança, e toda a tribo e toda a terra vai se lamentar por ele. E quando ele voltar, bem-aventurado o crente, o cristão, que não abriu mão da doutrina de Jesus, mas desespero para aqueles que estão abrindo mão da doutrina de Jesus, desespero para aqueles que querem servir a Deus de qualquer jeito. Aqui no livro de Êxodo 32, agora do seu versículo 8, quando eu digo desespero, medite no Apocalipse. Quando eu digo desespero, medite aqui em Êxodo 32, até no seu último versículo 34. Que você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, terá a tua mente aberta e verás qual foi o fim daquele povo que se rebeliou contra Deus enquanto Moisés estava no monte. Eu vou ler alguns versículos irei transmitir alguns versículos para a nossa meditação. Aqui no seu versículo 8. E depressa, dando continuidade, e depressa, olha o que Deus ainda fala para Moisés. Versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição perante ele e se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. O mesmo que o Senhor Deus disse para Moisés, foi o mesmo que eles disseram uns para os outros, aqui no seu versículo 4. Aqui no seu versículo 4, eles disseram essas palavras uns para o outro. Quando Arão permitiu o povo se corromper, aí no versículo 8, Moisés lá no monte com Deus, eu vou ler novamente. E depressa se tem desviado do caminho que eu tinha ordenado. E eles fizeram para si um bezerro de fundição perante ele, e se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifício, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Deus falando para Moisés aqui no seu versículo 8. O povo depressa se desviou do meu caminho que eu tinha ordenado. A palavra
deuses do Egito. Falo algo, Surianda, da parte de Deus. Muitos nos dias de hoje estão cultuando o espírito do engano, o espírito que é contra a doutrina de Jesus Cristo. E do mesmo jeito, Labariaçúria, que Deus falou para Moisés, eles estão depressa desviando do meu caminho que eu tinha revelado. E fizeram para si um bezerro de fundição perante ele. Inclinaram e ofereceram o sacrifício. A mesma coisa e até pior é nos dias de hoje. Jesus de Nazaré deixou um mandamento para nós. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. O caminho é estreito, a porta é estreita, apertado é o caminho para o homem, para a mulher que quer seguir verdadeiramente a Jesus Cristo. Nos dias de hoje, muitos estão profanando a doutrina de Jesus Cristo e estão, repito, se encurvando, inclinando aos deuses, aos espíritos enganador, aonde falo em defesa do Evangelho, aonde líderes, pastores, deixam o povo fazer o que quiser, ao mesmo tempo servindo o Egito e querendo servir a Deus. Mas para Deus não tem isso. Ou serve somente a Ele, ou serve ao diabo. Quanta chacota que temos visto! Quanto povo tem blasfemado, fazendo chacota e piada com o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Por falta de responsabilidade de líderes que querem assumir a igreja, mas tem medo de ensinar a sã doutrina. Posso dizer assim, posso me expressar assim, semelhante, igual a Arão, irmão de Moisés, mas igual senti pelo Espírito Santo. Vós estão profanando a palavra de Deus, vós estão largueando o caminho, vós estão sendo enganados pelos espíritos imundos. E falo algo da parte de Deus. Compromisso com Deus, vós verdadeiramente não quer.
eu tirei no livro de Apocalipse 1 e 7. Ele vem com as nuvens e todos vão se lamentar por ele. Bem-aventurado aquele que sofre por amor a Cristo, aquele que não se curva às coisas podres deste mundo, que representa o Egito. Bem-aventurado aquele que aborrece a sua carne, os seus desejos, por amor a Cristo. Já para finalizar, eu estou resumindo bem aqui esta passagem. Aqui no versículo 9 ainda diz, mas Deus a Moisés, e disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e que é povo obstinado. Ao 10. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, eu consuma. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus ia consumir com aquele povo, e ia fazer de Moisés uma grande nação. Mas Deus tinha prometido para Abraão que Deus ia fazer de Abraão uma grande nação. Lapariaçúrias. Agora vem a pergunta: se Deus consumisse com aquele povo, aonde que ficava a promessa que o Senhor Deus tinha feito para Abraão, que ia fazer da semente de Abraão uma grande nação? Se Deus consumisse com aquele povo, porque aquele povo se rebeliou, porque aquele povo se corrompeu, porque aquele povo se voltou aos deuses do Egito, porque aquele povo não valorizou, não deu glória a Deus, isso acendeu a ira de Deus. E se Deus então, ele consumisse com aquele povo, aonde que ficaria a promessa que Deus tinha feito para Abraão, que Deus ia fazer de Abraão, que através de Abraão teria uma semente que era incontável. Através de Abraão, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que os descendentes de Abraão seriam milhares de milhares. Mas aí, e se Deus consumisse com aquele povo, como que ficaria então a promessa? O Espírito Santo de Deus revela no meu coração que quando Deus falou para Moisés, aqui no seu versículo 10, que ia deixa eu consumir com aquele povo, que eu farei de ti uma grande nação.
Mas a palavra vem nos afirmar que Moisés rogou para Deus não consuma com aquele povo. Já aqui para finalizar, no seu versículo 19, e aconteceu que chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou aos pés do monte, e tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. Então expandiu sobre as águas e deu a beber os filhos de Israel. Aí no seu versículo 21, olha o que Moisés fala, E Moisés pergunta, e Moisés perguntou a Arão, que tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Moisés, Surianda, foi perguntar para o seu irmão Arão, o que tem feito este povo que sobre ele trouxeram tamanho pecado? Deus pergunta, Moisés pergunta então para Arão, o que esse povo tem feito que pecou grandemente contra o Senhor Deus? Então respondeu Arão, não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabe que este povo é inclinado ao mal. Moisés pergunta para Arão, Jesus vai perguntar no grande dia do juízo final para muitos líderes, para muitos pastores, por que vós não ensinou o povo no meu caminho? Por que vós deixou o povo se corromper, profanando o meu nome, blasfemando contra o meu nome? Será cobrado de cada líder, será cobrado de cada pastor que é contra a doutrina de Jesus Cristo. Será cobrado de cada líder, será cobrado de cada pastor. Pode profanar a palavra de Deus, pode fazer chacota da palavra de Deus, pode dizer que a doutrina da porta estreita foi para o povo de antigamente, será cobrado no grande dia da ira do Senhor. E falando em ira do Senhor, eu vou passar aqui para o seu versículo 25. Olha o que diz dentro desta passagem. Êxodo 32 e 25. A morte dos idólatras. E vendo Moisés que o povo estava despedido porque Arão havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos.
E vendo Moisés que o povo estava despedido porque Arão o havia deixado. Você que é líder, que é pastor, vamos zelar da santa doutrina. Não vamos deixar o povo fazer o que quer. Se o povo querer aceitar, glória a Deus. Se o povo não querer aceitar, eles vão prestar conta para Deus. Ó, 26. Se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos filhos de Levi. Moisés, Labar e Súria, pôs-se em pé diante do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Aleluia. Labar e Súria anda, Labar e Astérias decanta, Labar e Súria clama, Súria anda. O Espírito Santo traz aqui, Labar e Súrias, uma grande revelação, uma grande referência. Assim como Moisés, ele chega perto do arraial e diz: quem é do Senhor, venha a mim. E se ajuntaram a ele a todos os filhos de Levi. O Espírito Santo traz a revelação em meu coração. No dia do Senhor Jesus, Jesus chamará os seus para ele. Jesus chamará os seus para ele. Jesus Cristo chamará o povo que não tem se corrompido com o pecado. Labar e Súria anda. Jesus chamará o povo que não tem se corrompido com o mundanismo. Jesus chamará o povo que esperou com paciência até esse dia. Jesus chamará o povo que mortificou a tua carne. Jesus chamará o povo que deu honra ao nome dele, que honrou a Deus aqui neste mundo. Então disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Agora o 27, ó. E disse-lhe assim, assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Então caíram do povo aqueles dias uns 3.000 homens.
Versículo 29. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. E isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Olha, meus irmãos, como que é sério a palavra de Deus. Como que o pecado deixa ao nosso Deus furioso. Então disse o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa e passai pelo arraial de porta em porta e mate cada um dos seus irmãos. Deus deu a ordem a Moisés para a tribo de Levi matar a espada cada um dos seus irmãos, cada um dos seus amigos, cada um dos seus vizinhos que tinha se corrompido contra a vontade de Deus, que tinha se corrompido adorando o bezerro de ouro, que tinha se corrompido adorando aos deuses do Egito. E no dia da vinda do Senhor não será diferente. Todos aqueles que se corromperam, todos aqueles que não quiseram aceitar a doutrina de Jesus Cristo, terá a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo do inferno. Assim será. É só vos meditar no livro do Apocalipse. Meus amados irmãos, a responsabilidade de ser um líder, a responsabilidade de liderar o povo de Deus é muito grande. Que Deus vos abençoe. Louvado seja Jesus Cristo. Igreja Pentecostal Santificação Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Amados irmãos do YouTube e do Facebook, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Jesus abençoe a todos. Amados irmãos do Facebook, do YouTube, a paz e a paz do Senhor. Que a palavra de Jesus penetre em meu e seu coração verdadeiramente. Que eu e você a cada dia venha se entregar a Deus verdadeiramente, não por medo de ser lançado no lago de fogo do inferno, mas para a glória de Jesus Cristo, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é Deus, Surialabaia Suriasa, e Satanás está derrotado, está vencido pelo nosso Jesus. Que Deus vos abençoe a todos.